Torcida pernambucana, todos que acompanham o canal do YouTube do Anderson Batista, né, para quem observa as negociações no mercado aqui do futebol de Pernambuco, já observa nos últimos anos uma tendência que vem chateando alguns torcedores, chateando parte da imprensa, que é essa questão de remeter, né, as contratações a um passado recente de sucesso de alguns atletas. Né? Pernambuco nunca busca inovar. Pernambuco sempre tem uma ideia de que aquele jogador que rendeu lá atrás, 2010, 2012, 2015, ele possa, né, de uma certa maneira contribuir para os dias de hoje, algo que vai de contra tudo aquilo que o futebol ele planeja, ele requer para a formação de elencos nesse atual cenário. O que podemos observar no momento é um futebol se reciclando, né, um futebol de algumas equipes, né, a gente pode até citar, né, o exemplo claro aqui da região nordeste do Ceará, o próprio Bahia também, que buscam contratações de jogadores experientes, fato, mas buscam também na base, nessa formação de atletas sub-23, né, conquistarem aí novos ares, revelarem novos jogadores para o futebol, diferentemente do que uma prática corriqueira aqui do nosso estado, ela não tem, né, por si só essa maneira de trazer à tona jogadores que têm a capacidade, mas que infelizmente são revelados em momentos ruins, em momentos onde o clube precisa desesperadamente desses garotos que são formados dentro de suas próprias estruturas. Um caso claro disso aí é o Sport Clube do Recife. Né? E também a gente observa, né, antes de passar a bola para o Sport e também para os outros clubes do estado, que não apenas é culpa dos clubes, né? É culpa também de um campeonato estadual deficitário, é culpa de uma Copa estadual no segundo semestre que não existe, e também de toda aquela falta de estruturação que foi assunto aqui no vídeo passado no canal do Anderson Batista. Então, para você observar esse ponto de que, infelizmente, a estrutura para a base, a estrutura para o futebol do interior, ela é bem menor do que propriamente poderia ser, né, levando em conta essa comparação com outros estados aqui da própria região, ou até estados que são aí referências e que estão aí bem ranqueados, né, nessa lista de federações por todo o Brasil. Então, entrando no esporte, a gente observa que nesse fim de ano foi assim, né? Marilson, Adrielson, jogadores da base até então, né, que estavam sem tantas oportunidades, diante das circunstâncias, tiveram as devidas oportunidades, os devidos espaços com o técnico Milton Mendes e acabaram sendo utilizados. Se fosse em outros carnavais, talvez esses atletas passariam despercebidos pelos olhares rubro-negros, até porque a gente vivencia aí essa crise, né, de recursos que o esporte possui em meio a esse processo eleitoral que acontece no próximo dia 18. E essa sempre remeter ao passado, né? Remetendo sempre a atletas que passaram, que tiveram sucesso no clube. Um exemplo disso, talvez não seja nenhuma negociação concreta, mas ele já está na capital pernambucana. Isso dá um indício de que pode haver conversas com o Neto Baiano para um provável acerto para 2019, remetendo a um passado de um jogador que foi muito bem numa Série B e que novamente o Sport numa Série B pode tê-lo e pode, quem sabe, até utilizá-lo, né, como titular ou frequentar aí alguns minutos durante as partidas. Algo errôneo de minha parte, porque eu vejo um atleta experiente, mas também vejo um atleta que não vivencia aquela fase de anos atrás. Isso é um dos problemas do futebol de Pernambuco. No caso do Santa Cruz, essa negociação com o Daniel Costa, né, um exemplo claro disso aí. Daniel, que teve boas passagens aqui em 2015, né, teve também passagens pelo CSA recentemente, jogando um bolão, mas sempre remetendo ao passado. Quem garante que Daniel Costa dará certo nesse caso, nessa volta ao Santa Cruz? E no caso do Santa Cruz, esse ponto ainda é amenizado, porque a gente observa que a fase do atleta é boa. No caso do Neto, a gente tem esse X da questão, essa incógnita a respeito desse atacante que em certos momentos com o CRB, que lutou ponto a ponto para se manter numa segunda divisão, aparecia como opção no banco de reservas. Então, no caso do Santa, ainda é bem melhor, né, buscar um atleta que até então estava atuando muito bem, sabe-se das dificuldades que o Santa terá no mercado para contratar esse jogador, mas não custa nada tentar. O Santa está aí, né, nesse sprint buscando o acerto com o Daniel, que fez aí uma excelente Série B com a camisa do time azul lá de Alagoas. E sobre o Náutico,
essa questão aí dos jogadores, né, essa lista de atletas, o próprio Daniel Costa até então estava nela, mas o próprio jogador negou via redes sociais, e também teve as declarações de um provável acerto com Jorge Henrique ou Marco Antônio, jogadores que já tiveram passagens pelo Náutico e que, novamente, mais uma atitude de uma diretoria ou de um agente que entra em contato com o clube para tentar oferecer o jogador, ou até mesmo o próprio clube entra em contato com a gente, né? Ou vice-versa aí desse caso. É isso que a gente observa que nos últimos anos não tem funcionado muito, né? Sempre remeter ao passado é sempre ter dor de cabeça, né? Buscar jogadores novos, buscar inovações, novos trabalhos, né? Valorização de base, não só nos momentos ruins, mas também nos momentos bons, né? A gente percebe clubes do futebol brasileiro que hoje se encontram em melhores condições financeiras e de estrutura, que utilizam os garotos da base, se não no início do ano, mas no meio da temporada, em disputa de competições importantes, né? O time principal, no chamado profissional, vai lá, o time mesclando aí com alguns garotos da base, com jogadores do Sub-23, com reservas daquela equipe titular, fazem boas partidas num campeonato nacional. Então é isso que Pernambuco tem que buscar. Infelizmente nosso calendário não é vasto, como todos os outros calendários de outras equipes. Mas em se tratando de contratações, estamos pecando nesse aspecto, e não só as equipes da capital. As equipes do interior, elas ficam numa rotatividade infinita de jogadores que um ano está no Salgueiro, outro ano está no Afogados, outro ano está no Pesqueira, outro ano está no Flamengo de Arco Verde, e fica naquela. O futebol de Pernambuco fica, infelizmente, preso a alguns atletas que em anos anteriores conseguiram render. Hoje a gente sabe que o desempenho é bem abaixo, até porque o tempo vai passando, a idade vai chegando e a gente vai estagnando aos poucos e observando outras praças crescerem por conta também disso aí, dessa cultura de contratações errôneas, e no fim das contas o torcedor acaba reclamando, né? Tem toda aquela empolgação do começo, mas logo em seguida a gente vê que o custo-benefício, né, não foi aquele condizente com o que o clube estava esperando e principalmente com o que o torcedor estava esperando. Então esse é mais um recado aos clubes pernambucanos, né, de ousarem na hora das contratações. Sabemos que a escassez de recursos é um dos pontos fundamentais para que as contratações elas não sejam as das melhores, mas observar um mercado com mais amplitude é uma das necessidades para que o futebol de Pernambuco saia desse ar de ruindade nos últimos anos, em termos de organização, de qualidade, de todos os aspectos que já citamos aqui em outras edições. Então é isso, espero que tenham gostado aqui do nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal, ativando aí o sino das notificações, e claro, deem o like nesse vídeo e em outros vídeos aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Forte abraço e voltamos a qualquer momento com mais outro assunto.